Olá, nós estamos fazendo a leitura do livro Guia das Emoções, da editora Thomas Nelson, Brasil, do autor Charles Stanley. Essa leitura foi autorizada. Para adquirir o livro, entre em contato com a editora. Hoje será o áudio 55 e nós vamos terminar o capítulo 8, Culpa, reduzindo o peso final em sua alma. Eu sou Deise Correia, do Ministério Casais Ricardo Deise. Deus nunca o chamará para fazer algo para o qual ele não o tenha capacitado antes. Por fim, o Senhor deixou claro para mim que eu tinha que perseguir 3 prioridades específicas. Número 1. Eu devia aprofundar meu relacionamento com Ele pela oração contínua e pelo estudo da Sua palavra. Costumo dizer a nossa intimidade com Deus, sua primeira prioridade para nós, determina o impacto em nossas vidas. Se Ele estava agindo através de mim para levar as pessoas a um relacionamento crescente com o Salvador, meu relacionamento com Ele devia ser o principal foco da minha vida. Número 2. Eu devia prestar mais atenção à minha própria saúde, gerir a minha agenda e compromissos com sabedoria para que pudesse manter a minha energia e força. Somente assim eu seria capaz de prosseguir com tudo o que ele estava planejando fazer por meio do ministério. E número 3, o Senhor me mostrou a importância do domingo de manhã, especificamente das mensagens que ele me entregou para pregar. Esses sermões não são apenas a maneira como ele opera para ensinar às outras pessoas na primeira Igreja Batista de Atlanta, mas também o meio que ele utiliza para alcançar o mundo através do In Touch Ministries, em mais de 50 línguas, em quase 3.000 estações de rádio e televisão e em todas as nações da Terra. Compartilho tudo isso com este propósito. Enquanto você permanecer em sua culpa, tentando acalmar a sua consciência por seus próprios meios, você sempre ficará aquém e se sentirá condenado. Mas quando você confiar no que Deus diz, quando você tiver fé na sua palavra e na sua capacidade de perdoá-lo, você encontrará a liberdade. Você não irá trabalhar ou se castigar a ponto de se destruir. Em vez disso, irá experimentar o quão verdadeiramente alegre a vida pode ser. Liberto da culpa, regozijando-se em Cristo. Você está disposto? Você está pronto para ser livre dos falsos sentimentos de condenação que o mantém cativo? Se sim, então você deve aceitar um fato muito importante. Você nunca decepcionará completamente a Deus. Ele o ama e o aceita e sempre permanecerá assim. Você deve acreditar que Ele conhece a sua vida do começo ao fim. Cada desafio e triunfo, cada medo e fracasso, cada tropeço ou sucesso, e Ele o aceita completamente. Subtítulo do autor: Você nunca decepcionará a Deus. Ele o ama e o aceita e sempre permanecerá assim. Deixe-me avisá-lo. Aceitar isso provavelmente será difícil. O inimigo provavelmente continuará a bombardeá-lo impiedosamente com suas mentiras. Ele pode encher sua mente de pensamentos terríveis, como: sei que Jesus é meu Salvador, mas me sinto culpado. Não posso me perdoar, esse erro estará sempre comigo. Talvez, se tentar um pouco mais, eu possa ficar livre desse fardo sobre a minha alma. Não, eu sempre serei um fracasso. Estou debilitado e mereço as humilhações que recebo. Francamente, eu não sei se consigo seguir em frente. Acho que o Senhor está me castigando. E eu mereço. Deus não poderia perdoar ou esquecer o que fiz. Ele não poderia me amar. Se o inimigo tem conseguido escravizá-lo com sucesso, com a culpa, ele provavelmente continuará tentando usar isso como arma contra você. Por isso é tão importante que você acredite na palavra de Deus, porque a libertação da culpa começa com a sua confiança em Cristo. A seguir estão 3 passos para desfrutar dessa liberdade. Primeiro, aceite Jesus como seu Salvador. A primeira coisa que você precisa fazer, se já não o tiver feito, é reconhecer seus pecados diante de Deus e aceitar a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição dos mortos como forma de pagamento por suas falhas passadas, presentes e futuras. Segundo,
Identifique a causa de sua culpa. Os seus sentimentos de culpa se originam de um pecado imperdoável? Então você deve se arrepender e fazer o que a restituição de Deus o convencer a fazer. Você pode precisar pedir perdão a alguém. Talvez o pai o instrua a procurar ajuda por causa de um vício ou confessar sua falha a alguém que possa responsabilizá-lo. O que quer que ele o instrua a fazer, faça-o imediatamente. No entanto, pode ser difícil identificar as origens de seus sentimentos de condenação. Se for assim, então você deve tomar uma decisão consciente para aceitar o que o Senhor diz a seu respeito e rejeitar as mentiras do inimigo. Examine os pensamentos que atravessam sua mente e combata-os com as Escrituras. Terceiro, descanse em Cristo. O passo final é a plena aceitação de que a morte substitutiva de Cristo na cruz foi suficiente para pagar por todos os seus pecados. É hora de parar de tentar se corrigir e pedir desculpas. Você simplesmente não pode estar à disposição, ir à igreja, oferecer dinheiro ou orar o suficiente para absorver sua culpa. Você deve aceitar que todo pecado foi perdoado pelo Salvador e descansar em sua incrível provisão. Podemos encontrar um bom exemplo disso na história por volta da época em que o Novo Testamento foi escrito. Era uma prática comum fixar uma placa do lado de fora da porta da cela de um prisioneiro para declarar a sua culpa. Quando ele concluísse sua sentença, era produzindo um documento contendo a declaração, completamente pago. Daquele momento em diante, havia uma prova absoluta do pagamento da dívida. Da mesma forma, Colossenses 2,14 relata: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz. Portanto, sempre que os pecados e fracassos do passado vierem à sua mente e o inimigo o atormentar com pensamentos de que você está debilitado, amaldiçoado ou é rejeitado por Deus, lembre-se de que todas as suas falhas foram pagas integralmente pela plenamente suficiente e substitutiva morte de Jesus. Diga em voz alta: há uma prova absoluta de que essa dívida foi paga. Eu já não a carrego mais. Ela foi pregada na cruz de forma irrevogável e está eternamente perdoada aos olhos de Deus. Eu sou livre e me recuso a retomá-la novamente. Em seguida, aproveite a liberdade proveniente de descansar plenamente nele.